Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos aqui no Hospital do Rim. E hoje nós temos a honra de contar com a presença do Dr. Arnaldo Lopes Colombo, que é professor titular da disciplina de nefrologia, de infectologia da Unifesp. É graduado em medicina aqui em 1983, fez mestrado em infectologia na Unifesp e um doutorado sanduíche em 1994 em infectologia em Santo Antônio pela Universidade do Texas e aqui na Unifesp. Ele tem um índice H de 77, é o maior índice H que nós mencionamos aqui nessa reunião, e ele trabalha bastante com infecções fúngicas, fez toda a sua carreira em infecção fúngica, e ele vai falar sobre infecções fúngicas, que é considerada uma questão negligenciada. Eu sempre falo que a infectologia tem uma dinâmica bastante acelerada e que você pode passar a tua vida estudando um tipo de infecção, porque ela muda muito, pode desenvolver uma vacina, ou tem caráter sazonal, ou ela muda, o perfil da doença muda muito de acordo com a faixa etária, ou de acordo com a geografia, e a hora que você pensa que você entendeu tudo, ela sofre uma mutação. Então, é uma disciplina, assim, uma atividade que é bastante dinâmica e tem que exercer bastante pensamento e estudo. Parabéns pelo seu trabalho, Arnaldo. Perfeito. Nós temos como objetivos hoje a gente conversar um pouco sobre o impacto que tem infecções fúngicas e os fungos, não só na saúde humana, mas lembrar que eles têm um potencial enorme de causar dano no ambiente, na agricultura, em hospedeiros, em animais inferiores, e utilizar para caracterizar esse aspecto negligenciado, como é difícil agregar tecnologias em saúde e reconhecer precocemente infecções fúngicas, 2 capítulos de micoses endêmicas, né? São micoses que acometem pacientes imunocompetentes, micose de implantação e micoses pulmonares. E no ambiente hospitalar, mudando a cadeia epidemiológica, nós vamos mencionar 2 situações que eu entendo que são negligenciadas também, que são as infecções, as sepsis tardias não reconhecidas nos hospitais terciários por cândida e infecções em UTI por aspergillus. Então, essa é a revista do Hopkins Bloomberg Saúde Pública, que ao longo do último ano trouxe várias manchetes, vários artigos editoriais falando sobre a importância e o incremento dos fungos como problema, desafio no ecossistema de saúde. São 5 milhões de espécies que se adaptam a diferentes habitats, se adaptam a diferentes temperaturas, situações de estresse osmótico, infectam uma grande variedade de plantas, comprometem a produção de grãos por toxinas, podem esses mesmos grãos infectados levar a diarreia em fontes proteicas, né? Então, frango é a maneira mais rápida de você crescer fonte de proteína animal e efetivamente, se ingerem grãos infectados, eles vão ter diarreia, não vão crescer, muitos morrem. E 300 dessas espécies vão se adaptar, ou se adaptaram já, muito mais vão se adaptar ao hospedeiro humano. Então, para você causar infecção no homem, você precisa ter pelo menos 4 capacidades importantes e habilidades. Você precisa crescer a temperatura do corpo humano, e o aquecimento do planeta tem feito com que o sistema enzimático de fungos e outros agentes efetivamente apressem essa possibilidade dele rapidamente se adaptar e conviver a 37 graus. Ele tem que adaptar, aderir e penetrar superfícies, claro, para poder causar doença, ele tem que evadir sistema imunológico. E como é que ele aprende essas habilidades? Ele infecta plantas, insetos, répteis, e vai ganhando habilidades até chegar no hospedeiro humano. Então vamos começar com o problema de micoses endêmicas, que são aquelas que acometem geografias específicas, onde cresce, se multiplica o agente etiológico. Como eu disse, ele é capaz de infectar indivíduos imunocompetentes. Então, lembrando
que apesar do processo de urbanização da grande maioria dos países, das economias, se você for para a América Latina, a gente ainda tem aí pelo menos 20% da população que se dedica à lavoura. E é muito comum, você tem, claro, as grandes propriedades, as grandes produções, mas você tem muito lavoura de subsistência. E essa cena é muito comum, né? Você tem um indivíduo de sandália havaiana, porque é muito quente, você não tem luva, você não tem máscara. E o solo está cheio de fungos, né? Está cheio de fungos e muitos deles vão ter oportunidade de entrar nesse hospedeiro humano imunocompetente por trauma, né, nas mãos ou nos pés, ou mesmo, como ele revolve a terra, isso aqui vai ter a formulação de propágulos infectantes, ele pode inalar e com isso fazer pneumonia por histoplasma, por paracoccidioidomicose. Então, a falta de estrutura, o uso de equipamentos de proteção individual, efetivamente leva a incrementar esse risco. No Brasil, por incrível que pareça, a micose de implantação não é considerada uma doença ocupacional. A gente não tem dados oficiais sobre isso, mas em países onde isso é diferente, e a micose de implantação é uma doença ocupacional, você tem aqui cerca de 7 injúrias por 100 trabalhadores anos. Eu imagino que isso aqui deva ser 5 vezes maior no Brasil. E aí, uma vez havendo um acidente na lavoura, a grande maioria dos fungos que estão na natureza, no solo, que podem fazer esse implante, são fungos escuros, que podem dar origem a 3 síndromes. Você pode ter uma lesão verrucosa, cromoblastomicose, essa é uma característica, uma lesão vegetante com pontos enegrecidos, que na verdade são estruturas de resistência de fungos. Você pode ter um micetoma, que é um tumor, uma tumoração com fístulas e saída de grãos, ou você pode ter um quadro cístico contendo fungo no interior. Então, essas são 3 síndromes clínicas que advêm do trauma, né? Quando você é um indivíduo imunocompetente, essa lesão única, isso aqui era um sujeito que jogava bola de final de semana, deu um carrinho, houve um implante numa região muito próxima ao joelho e fez essa lesão cística. Você vê um paciente do Hospital do Rim, que era um lavrador, e 3 meses depois do transplante, revelou-se vários cistos, lesões císticas. Então, todo o local que havia no passado tido implante de infecção fúngica, com a imunossupressão acabou dando origem a múltiplos abscessos. Essa é uma publicação do Danielzinho, aqui com o Pestana, mostrando a diversidade de apresentações, né? Você pode ter nódulos, você pode ter quadros de celulite supurativa com áreas abscedadas, você pode ter, em 3% das vezes, disseminação por fungemia com envolvimento de pulmão, envolvimento cerebral, e aí, efetivamente, você tem que ter estratégias para poder fazer o diagnóstico dessa condição. O Brasil trabalha fortemente a pauta do agronegócio. Você tem aí 300 mil famílias que vivem em função do babaçu, particularmente no Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, e elas trabalham em condições precárias para poder retirar do babaçu o seu sustento. Inúmeros traumas são descritos, e veja o tempo que demora. Esses indivíduos muitas vezes estão em situações muito longe de centros de assistência. Isso aqui, por exemplo, tem uns 15 anos de evolução, né? Para chegar nessa situação, 20 anos. Então, são lesões que não só têm impacto do ponto de vista estético, mas, sobretudo, levam a infecção secundária, levam a linfedema, e isso aqui pode malignizar. Todas essas pacientes começaram com uma lesão como essa, né? Uma placa, né? Uma lesão infiltrativa que cresce ao longo de anos e, efetivamente, não tiveram um encontro com alguém que tivesse curiosidade, né? Fazer uma biópsia, investir para poder mudar a vida desses pacientes.
Mais uma vez aqui o Daniel Wagner, isso aqui foi um trabalho de presidiário nosso, nós revisamos 106 anos de literatura de cromoblastomicose, 7.700 casos. Quanto mais escura a cor, maior a ocorrência dessa cromoblastomicose, dessa micose de implantação. E vejam que o Brasil, Austrália, China, Índia, países com lavoura bastante forte, um número de casos muito grandes. E como eu comentei, infecção crônica é uma via de patogênese para malignização, né? Então, vocês têm aqui carcinoma escamoso complicando. E por que nádega, né? Várias fotos de nádega. Porque eles sentam para trabalhar o babaçu, e quebrar o babaçu, e múltiplos traumas levam à infecção na nádega. Uma outra situação é o micetoma, que é aquele tumor com fístula, né? Então, vocês têm aqui, esse paciente demorou 20 anos para chegar nessa condição, né? Então, falta de diagnóstico leva ao envolvimento de partes moles, ao envolvimento também ósseo-articular, uma quantidade de sequestro ósseo enorme, fibrose, a chegada de fármaco é muito limitada, e o que acontece é que esse paciente perde o membro por uma infecção crônica negligenciada causada por um fungo de baixíssima patogenicidade. E, para terminar o capítulo das micoses de implantação, esse fenômeno interessante que é o processo evolutivo. A gente conhecia muito o Sporotrix schenck, e poucos casos de esporotricose associado a quem trabalha com jardinagem, até que, em 1998, é descrito o primeiro surto de esporotricose associado a um outro esporotrix, o Sporotrix brasiliensis, que se adaptou muito bem ao gato, né? Então, um fungo geofílico se adapta ao gato, o gato é super territorialista, ele coloniza as unhas, e aí ele sai agredindo quem chega no terreno dele, agride outros cães, agride outros gatos, contamina todo mundo, inclusive os donos. Então, veja a curva, né, de casos documentados entre 1998 e 2012 no Rio de Janeiro, 4.000 casos, né? Então, nas comunidades, nas favelas, todo mundo tem muito rato, quem tem rato gosta de ter um gato, e o gato, ele se multiplica, quando ele adoece, eles jogam o gato na rua e o gato sai infectando todo mundo. Essa situação não ficou presa só no Rio, veio para São Paulo, hoje está em mais de 10 estados do Brasil. A carga fúngica no gato com esporotricose é enorme, né? Várias lesões aqui, ele espirra, e aí você tem propágulo no ambiente, você tem a unha, o entorno da unha, isso aqui tem uma carga fúngica enorme, é fatal. Qualquer trauma com essa unha, efetivamente, vai levar a uma doença que pode ser aquela forma fixa, pode ser o envolvimento linfático ascendente, e se você tiver imunossupressão, você pode ter formas disseminadas com fungemia, lesões múltiplas em todo o corpo, né? Essa é uma criança que não teve trauma com o gato, mas veja, a carga fúngica do gato dele era tão grande que efetivamente acabou vindo o propágulo sem trauma, chega até o olho da criança. Esse é um paciente nosso que a gente atendeu no ambulatório, lesões de pele múltipla, destruição óssea enorme, e acabou em amputação, né? Acabou em amputação. Então, esse é um exemplo de micoses de implantação que tem o diagnóstico tardio e implicações muito grandes no sentido da qualidade de vida em pacientes imunocomprometidos, podendo, inclusive, levar a envolvimento visceral com morte. Aí nós vamos ao segundo cenário que eu queria comentar, que é o fato das micoses pulmonares estarem aumentando a casuística de tuberculose no Brasil, né? Casos supostamente de tuberculose que são de micoses. Então, aqui você tem uma incidência 33 casos por 100.000 habitantes, novos casos de TB, 73.000 casos por ano. O Brasil tem
é um entre os 22 países que mais reporta tuberculose no mundo. Então, você tem aqui o histórico de casos por ano. Eu disse que o SUS é muito bem preparado, tem uma capilaridade enorme para reconhecer esses pacientes, o torcedor crônico, investigar com exame direto, com cultura, com provas moleculares, mas o que ele não consegue fazer? Ele não consegue fazer o diagnóstico diferencial, o diagnóstico de co-infecção e muito menos acompanhar a sequela. Então, para muitos pacientes, o problema começa quando acaba a tuberculose, porque a tuberculose deixa sequelas que podem servir de base para a ocorrência de aspergilose pulmonar crônica, por exemplo. Eu vou mostrar adiante. Então, essa estratégia de pegar o torcedor crônico, fazer pesquisa da presença de micobactéria no tuberculose, exame direto, fazer a prova molecular, ela funciona 70% das vezes. Mas pelo menos 30% desses pacientes voltam ou porque não tomaram esquema tríplice, ou porque tiveram toxicidade, ou porque não era tuberculose. E aí o sistema de saúde não é preparado para fazer a investigação desses casos. E, lamentavelmente, não é todo mundo que faz a cultura ou o teste molecular antes de iniciar um novo esquema para tuberculose, hoje com 4 drogas, um esquema basal. Então, você tem aqui metade dessa população, pelo menos, que não vai ser investigada sob o ponto de vista da etiologia e vai receber um segundo esquema. E aqui, nesse capítulo, é que você tem, se acredita, um número de 1,2 milhões de casos no mundo todo de pacientes com pneumonia por fungo, né, que estão sendo interpretados pelo sistema de saúde como tuberculose refratária, como tuberculose resistente, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esse é um estudo transversal feito em 2 instituições de referência no Amazonas, e 7% dos pacientes que estavam sendo tratados como tuberculose tinham aspergilose, 3 casos paracoxe e 1 caso cada de histoplasma criptococose. Veja, 7% é quase 1 em cada 10. Então, essa, sem dúvida alguma, é uma preocupação que o sistema de saúde deveria ter um olhar específico. Então, esse é um artigo que a gente escreveu para justamente defender que paracoxidomicose é uma doença negligenciada dentro do capítulo da OMS. A vantagem disso é que daí os países signatários da OMS são obrigados a gerar políticas públicas para essas doenças negligenciadas. A primeira etapa passa por você convencer o PLOS Neglected Disease, que você está, o editorial, né, os editores, de que essa é uma doença negligenciada. E a gente conseguiu essa primeira etapa e está avançando no sentido de paracoxe ser caracterizada como uma prioridade. Então, a paracoxidomicose ela é endêmica na América Latina. Felizmente, 1 a 2% só dos pacientes se tornam doentes uma vez expostos. Isso acontece porque o fungo tem baixa patogenicidade, são imunocompetentes na sua grande maioria. Existem testes cutâneos mostrando a grande distribuição no território. Há áreas hiperendêmicas em que você chega a ter 9 a 15 pacientes por 100 mil habitantes. E o grande problema não é a mortalidade, que é baixa, a não ser, por exemplo, em pacientes com AIDS, que evoluem com paracoxidomicose, diagnóstico tardio, insuficiência respiratória, tem uma mortalidade maior. O grande problema aqui são as sequelas, pelo reconhecimento tardio. E as 2 principais sequelas são a insuficiência respiratória, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é fatal nesses pacientes, como eu disse, são agricultores, eles têm um trabalho a desempenhar para poder sustentar a família, que fica complicado quando eles perdem metade do pulmão. E Addison também é bastante reportado. Então, veja, eu não tenho dúvida que infecções fúngicas estão inflacionando a casuística de tuberculose na América Latina. Esse é um paciente de 53 anos, sem nenhuma comorbidade, com uma escavação pulmonar em campo médio, né, em campo superior,
e estava recebendo esquema 1. Né? Tinha febre no final do dia, irregular, perdeu peso, lesão com escavação. E esse é um paciente, aí, professor Medina, paciente transplantado, 46 anos, com infiltrado miliar. O que eles têm em comum para a coccidioidomicose? Então, cuidado com a apresentação muito similar de micoses pulmonares com tuberculose e o seu reconhecimento. A histoplasmose é a sífilis do mundo dos fungos, é a doença de 1000 faces. Então, o histoplasma tem uma prevalência em teste cutâneo até maior do que a paracoccidioidomicose em diferentes áreas da América Latina. Diferente da paracoxe, você tem vários surtos relacionados ao encontro da população suscetível com áreas fechadas, com alta concentração de histoplasma, onde essa acontece? Em galinheiros caipiras, em cavernas, em algumas construções, igrejas antigas, construções antigas, túneis, onde você pode ter guano, onde você pode ter fezes de pássaros, de galinha, que amplificam muito o inóculo, e aí você tendo contato da população suscetível com uma grande carga de inóculo, você faz uma pneumonia aguda. Mas existem formas de disseminação crônica dessa doença, que são de difícil reconhecimento, a gente pode depois discutir um pouco mais, mas eu quero falar da forma de histoplasmose crônica pulmonar, que eu também vou discutir. Esses são dados de simulação do CDC, comparando em população HIV a mortalidade por tuberculose e por histoplasmose, e a partir das taxas de prevalência de histoplasmose e HIV, eles chegam à conclusão que histoplasmose na América Latina mata mais do que tuberculose a população de HIV. E esse é um estudo que o nosso serviço participou, coordenado aqui pelo Grupo do Sul, Pascoaloto, Falsi, em que 570 pacientes vivendo com HIV/AIDS, que apresentaram um quadro de febre, esses pacientes estavam, a maioria, internados. Eles chegaram ao pronto-socorro, pacientes que tinham HIV/AIDS, febre e pelo menos um dos seguintes sintomas: perda de peso, diarreia, padrão miliar no tórax, pancitopenia, linfadenopatia, esplenohepatomegalia. Taxa de ocorrência de histoplasmose, vista por teste de antígeno e método convencional, 20%, senhores, 20%. Então, é como eu disse, histoplasmose é um gigante adormecido que não é reconhecido por falta de estratégia diagnóstica em população vulnerável. E se você pegar quem tem menos de 50 CD4, HIV/AIDS menos 50 CD4, a gente teve mais histoplasmose do que propriamente tuberculose. Várias síndromes clínicas associadas à histoplasmose, pneumonia aguda crônica, quadros de emagrecimento, hepatosplenomegalia febril, febre de origem determinada, meningite crônica, Addison, crônicas, úlceras crônicas de pele, de mucosa, um diagnóstico diferencial extenso. Mas eu quero chamar a atenção, 228 casos com pneumonia crônica cavitária por histoplasma. Né? Qual que é a sintomatologia deles? Febre, tosse, crônica, perda de peso, dispneia. Esses pacientes, eles são tratados como tuberculose. Né? São pacientes tossidores crônicos que têm um infiltrado crônico pulmonar, têm cavitação. Metade desses pacientes, pelo menos, são tratados como tuberculose. Então, essa é uma publicação, um paciente no Rio. Veja a quantidade de bolhas de enfisema, paciente tabagista, né? Com quadro de emagrecimento, febril, e ele volta 4 anos depois de ser tratado com tuberculose, veja a destruição pulmonar. Claro que morreu. Né? Então, além da paracoccidioidomicose, a histoplasmose crônica pulmonar. Mais uma vez na Amazônia, um estudo de autópsia na Fundação de Medicina Tropical, das 176 pacientes que morreram no período do estudo, eles fizeram análise de 61 autópsias, 21 em 61 casos, 30% tinham infecção, doença por histoplasma. Né? Então a Amazônia realmente é o berço, muita histoplasmose e efetivamente pouco diagnóstico. Complicações de aspergilose
aspergilose pulmonar crônica. O aspergillus está no ar, o bico, e dependendo do seu sistema imunológico e da presença ou não de alterações estruturais pulmonares, você pode ter 3 formas clínicas. Os pacientes que têm asma, que têm sinusite alérgica, uma vez colonizados por aspergillus, pioram o quadro de asma, pioram o quadro de sinusite alérgica. Os pacientes que têm imunossupressão fazem pneumonia aguda ou doença disseminada, com morte, 30%, 50% desses pacientes, se você não reverter a doença de base. Mas eu quero falar desses pacientes aqui, são pacientes que têm doença estrutural pulmonar, nenhuma alteração de imunidade, nem para mais, nem para menos, eles têm uma doença pulmonar crônica, por exemplo, eles têm tuberculose. Então, a história natural da aspergilose crônica pulmonar, ela foi refeita pelo grupo de Manchester, David Denning, e você tem aqui desde um nódulo pulmonar assintomático, como acontece com aspergillus, com criptococoma, histoplasmoma, tuberculoma, para ter um nódulo por aspergillus assintomático. Você pode ter uma escavação pós-tuberculose, uma única cavidade colonizada por aspergillus, e isso pode sangrar ou não. E existe uma forma que a gente hoje sabe, quando o aspergillus está dentro da cavidade, ele efetivamente, nesse caso de cavidade única, aspergilloma simples, o problema é sangramento. O problema é que ele pode sair da cavidade e fazer uma disseminação broncogênica para outros sítios do pulmão e ter uma destruição crônica. Esses pacientes são tratados como tuberculose, não como aspergilose. Se você não trata essas lesões pulmonares múltiplas, existe uma progressão de fibrose que faz você perder o pulmão da mesma forma. O que um paciente com aspergilose crônica pulmonar tem? Ele tem tosse, ele tem hemoptise, ele tem dispneia, perda de peso. Como é que ele é tratado? Como tuberculose, né? E, efetivamente, se você fizer o diagnóstico sorológico, sorologia, né, broncoscopia com pesquisa de aspergillus por galactomanana ou por cultura, você trata o indivíduo e você tem uma recuperação da destruição pulmonar em poucos meses. O problema de micoses oportunísticas. Então, agora nós vamos sair da comunidade e nós vamos entrar no ambiente hospitalar para fazer o diagnóstico diferencial de 2 situações negligenciadas: sepsis por cândida e pneumonia por aspergillus. Então, a candidíase invasiva, ela tem 2 cenários igualmente importantes. Ela tem pacientes que fazem uso de antibióticos, catéter em posição central, hemodiálise, fazem uma sepse tardia, ou por translocação da cândida, do tubo gastrointestinal para o sangue, ou por contaminação do catéter em posição central, fazem a fungemia e poucos têm infecções de sítios profundos. A maioria fica só na fungemia e no quadro de citocinemia, que pode levar a hipotensão, sepse, choque séptico. Existe uma segunda situação, que é o paciente que faz uma cirurgia abdominal complexa, evolui para peritonite secundária e terciária, e contamina com cândida e faz uma peritonite, faz a sepse a partir da peritonite, sem desenvolver fungemia. Poucos deles fazem fungemia. As 2 situações são pouco reconhecidas no Brasil. Os países desenvolvidos, com o advento dos bundles, né, das estratégias de controle de infecção associada a catéter, posição central, tiveram uma redução muito substantiva dos episódios de candidemia. Os países em desenvolvimento, não. Efetivamente, ainda há taxas muito altas. No Brasil mesmo, a gente tem 1 a 6 casos por 1000 admissões hospitalares nos hospitais do SUS. Isso aqui é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? A mortalidade da candidemia no Brasil comparada à Europa. E veja que a população da Europa não é mais nova do que a do Brasil. Então, a idade, que é um grande componente para a mortalidade, não é o ponto. A gente viu um primeiro estudo, o estudo da Girão, do HC, em que 7 em cada 10 pacientes com sepse na UTI por cândida morrem. Mas não é possível, isso aí deve ser um fenômeno localizado. Fizemos um estudo com 22 unidades de terapia intensiva no Brasil e chegamos à mesma mortalidade. Aí, recentemente, a gente teve a oportunidade de comparar a história natural e epidemiologia de candidemia Brasil e Espanha. O Brito da FAPESP gosta muito de comparar Brasil, São Paulo com a Espanha, e eu acho bastante interessante mesmo isso. A gente tem características muito semelhantes em torno de PIB, tecnologia, dinheiro para fazer educação, saúde, e veja o que acontece. Brasil, 397 casos, Espanha, 323. A gente pegou práticas terapêuticas.
Número de pacientes que não recebem tratamento. Por que não recebe tratamento? Porque o diagnóstico é tardio. 20% no Brasil, 7% na Espanha. Pacientes que recebem equinocandina, que é a melhor estratégia terapêutica para candidemia. Né? 50% aqui, 39% aqui. O tempo para iniciar o tratamento, né, também teve diferença. E o controle do foco, que é a retirada de catéter. Então, as práticas terapêuticas para candidemia são subóticas, seja pela dificuldade de fazer diagnóstico, seja pela educação médica, no sentido de estabelecer melhores estratégias. Isso impacta em quê? Impacta numa mortalidade muito diferente nos dois continentes. Para finalizar o capítulo de Cândida, a emergência de Candida auris. Candida auris é um novo patógeno descrito a partir de 2009. Também se acredita que o aquecimento do planeta, a pressão seletiva de fármacos, a contaminação ambiental, ajudou a Candida auris a se adaptar ao hospedeiro humano. É curioso porque ela foi descrita em 3 continentes a partir de isolados que tem uma diferença genética muito grande entre eles. Então, não é que um paciente viajou para os 3 continentes. Há diversidade intraespecífica grande, com centenas de anos de diferença. Então, realmente foi uma emergência simultânea nos 3 continentes. O que traz de problema a Candida auris é que ela rapidamente se transforma em resistente a pelo menos 2 classes terapêuticas e dá muitos surtos no ambiente hospitalar. Né? Então, a contaminação ambiental, não só por antibióticos, antimicrobianos, né? A poluição, o estresse, ele é um potente indutor de mutação. Essas mutações são cumulativas, o aquecimento do planeta, muito procedimento médico invasivo sendo realizado, e aí ela emerge num momento da medicina muito invasiva e utilizando fármacos de monte. Então, efetivamente, ela já aparece num contexto de capacitação para se tornar resistente. Essa é a curva de crescimento de Candida auris ao longo de anos. Nós temos um sistema de vigilância para patógeno emergente na América Latina e no Brasil. Aqui, em 2016, a gente surpreende a entrada de Candida auris pela primeira vez nas Américas, a partir de uma aluna, uma ex-aluna nossa, a Belinda Calvo, registra um surto no hospital, manda as cepas e a gente caracteriza como Candida auris. Entrou nas Américas pela Venezuela, foi para Colômbia, Panamá, Estados Unidos e não desceu. Até que agora, com o capítulo da Covid, as UTIs superlotadas, pressão seletiva enorme com antimicrobianos, revelou a presença de Candida auris no Brasil pela primeira vez. Aqui era um hospital parte de um sistema privado, a gente participou da definição das estratégias de intervenção para controlar e acabou o surto em Salvador. Diferente disso, em Pernambuco agora, há um surto num hospital, que é um principal hospital regional para trauma, para neurocirurgia, um hospital que tem 900 leitos, um hospital público com dificuldade de recurso, e a coisa se cronificou. E a gente sabe que hoje tem mais outros 2 hospitais na cidade de Recife que estão registrando Candida auris. O problema da Candida auris é que, se você não atuar rapidamente, o custo disso para o sistema de saúde é brutal. Esses pacientes precisam ficar em corte privada, você precisa fazer vigilância de colonização, você precisa intensificar as medidas de higiene hospitalar, com antissépticos específicos, você precisa tratar esses pacientes com equinocandina. Mais de 1 milhão de libras foi o custo para você tratar 34 casos e reduzir, ou fazer desaparecer o surto no King's College, no Reino Unido. Então, o custo disso é muito alto. Para finalizar a nossa apresentação, a aspergilose invasiva, ela também pode ser utilizada como exemplo de que nós estamos negligenciando o diagnóstico de infecções e o tratamento desses pacientes. Esse é um histórico da evolução da epidemiologia de aspergilose. Até os anos 2000, a gente se preocupava basicamente com pacientes neutropênicos, leucemias agudas, pacientes submetidos a transplante de órgão. Criou-se estruturas para proteção ambiental para esses pacientes, estratégias de profilaxia, e aí o que acontece? Você estaciona o crescimento nessas populações e emergem outras. E eu quero me referir aqui mais ao capítulo do ambiente de terapia intensiva. A gente começa a aprender que sim, o paciente crítico com pneumonia
e necessidade prolongada de ventilação mecânica pode ser um capítulo de alta suscetibilidade a aspergilos. Vários estudos na literatura mostrando que pacientes com DPOC, pacientes com falência aguda ou crônica hepática que necessitam de terapia intensiva, pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica, pacientes com influenza e Covid grave são suscetíveis à aspergilose invasiva. Veja que provocativo esse estudo. Esse é um estudo no Reino Unido. 2 UTIs avaliando a pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes que demandaram mais de 2 dias de ventilação mecânica, tiveram uma deterioração clínica e do infiltrado pulmonar. Esses pacientes são submetidos à broncoscopia para pesquisa de antígeno, cultura e antígeno de galactomanana e 33% de mortalidade na UTI, 12%, 1 em cada 10, tinha aspergilos. Isso pode ser uma situação de surto, pode ser uma situação de autoendemissidade, mas o fato é, a gente aprendeu que na UTI, não só pacientes transplantados ou pacientes com doenças hematológicas são de risco para aspergilos. Essa é uma realidade bem europeia, realidade da Europa setentrional, Bélgica, Holanda. Você tem um grupo de pacientes com influenza, que 432 pacientes com influenza, uma coorte, que você tem doença grave comparado a um grupo controle com pneumonia adquirida na comunidade e um PCR negativo para influenza. Essa população que tinha pneumonia grave e efetivamente não tinha imunossupressão, ela tem 5% de evolução para aspergilose, que por si só já é um alerta, né? Pacientes com insuficiência respiratória prolongada por infecção comunitária, 5% evoluiu para aspergilose. Veja a influenza, que catastrófico. Você tem PCR positivo para influenza e você tem alguma doença associada à imunossupressão. 30% evolui para aspergilose. Você não tem nada, hospedeiro normal, 14%. Esses números a gente não vê reportado em outras partes do globo. Isso é uma realidade muito Bélgica, Holanda, alguns países da Europa. Nos Estados Unidos isso acontece em menor monta, no Brasil a gente não tem dado, mas efetivamente é uma preocupação. E quando aparece Covid, todos se perguntaram, se isso está acontecendo com influenza grave na Europa, por que deve acontecer também com Covid? Ao meu ver, esse é o estudo melhor delineado para investigar essa epidemiologia, um estudo italiano, 108 pacientes sequencialmente internados com Covid grave, foram submetidos à broncoscopia e 28% deles tiveram aspergilos com documentação pela pesquisa de antígeno. E veja que interessante, eles fizeram essa correlação linear. Quanto mais antígeno no lavado broncoalveolar para aspergilos, maior a taxa de mortalidade, estabelecendo uma causalidade, e sim, definitivamente, o grupo que se infectou com aspergilos teve uma mortalidade o dobro em relação àqueles que não tinham infecção por aspergilos. Teve aspergilose no Brasil associado a Covid grave? Sim, teve. Esses são dados de necrópsia na primeira onda em Manaus, né? 50 pacientes submetidos à necropsia, 2 tiveram aspergilose documentada na necrópsia, então não tem dúvida que isso aqui é aspergilose invasiva. E esse é um estudo no Einstein, um estudo retrospectivo em que pacientes internados entre abril e julho de 2021, todos os pacientes tiveram broncoscopia realizados e 16% deles tinham critério, a partir da broncoscopia, para o diagnóstico de aspergilose associada à Covid. Então, também no nosso meio isso aconteceu. Estamos preparados para essa onda de incremento de infecções fúngicas? Infelizmente, não. Esse é um trabalho do Pascoaloto, pesquisador do Rio Grande do Sul. Ele analisou 129 centros de referência na América Latina, hospitais de ensino, hospitais terciários, e somente 9% desses hospitais tinham mínimo de ferramentas para fazer o diagnóstico de todas essas micoses. Então, eu acho que há um problema sério na falta de agregação de novas tecnologias no sistema público e privado e também um desbalanço entre a quantidade de recurso que se investe em drogas, em fármacos e em diagnóstico. Eu acho que isso precisa ser revisitado, isso é um artigo de opinião que a gente fez com esse grupo de pesquisadores, dizendo que essa falta de diagnóstico não só incrementa a morbidade e mortalidade por infecção fúngica, mas efetivamente contribui para a resistência
bacteriana, porque muitos desses pacientes ficam escalando e sendo expostos a antibiótico de amplo espectro, ficam sendo tratados como tuberculose, quando na verdade eles têm uma infecção fúngica. Então, eu termino dizendo que os fungos apresentam um grande potencial de adaptação a diferentes habitats, podendo impactar a segurança alimentar e a saúde humana. Por favor, incluam infecções fúngicas no diagnóstico de lesões crônicas de pele, lesões pulmonares, e se preocupem em ter estratégias para reconhecimento de cândida em pacientes que fazem sepse no ambiente de terapia intensiva e de aspergilose invasiva em pacientes hematológicos, em pacientes transplantados de alto risco, para que a gente possa oferecer uma melhor qualidade de vida e sobrevida para esses pacientes. Obrigado pela atenção. Leonardo, obrigado pela apresentação. Eu tenho uma questão. Quando nós usamos o termo negligenciada, em geral, nós estamos nos referindo a uma doença, como a malária, por exemplo, que ela é negligenciada porque ninguém estuda e não tem um tratamento. Aqui, pelo que eu pude entender, ela é negligenciada porque não se faz o diagnóstico. Eu vi todos esses micetoma que você mostrou, todos os quadros de pele que você mostrou, né? As pessoas não são... O profissional de saúde não é preparado, então a pessoa não procura atendimento quando ela tem algum tipo de lesão. E mesmo na terapia intensiva também, ela é negligenciada porque ela não é pensada no diagnóstico. Não é que falta tratamento. Na malária, que caracteristicamente é uma doença negligenciada, porque ninguém estuda o tratamento, porque ela está restrita a países que não são os países desenvolvidos. É esse o racional? Você tem toda a razão, Medina. Quer dizer, por uma questão de lobby micológico, eu peguei o termo sindrômico negligenciado, mas doenças negligenciadas, para serem aceitas como tal pelo OMS, você tem que primeiro ter grande ocorrência em populações de vulnerabilidade social, o que não necessariamente é o caso para Candida aspergillus. Você precisa ter pouco recurso investido para o desenvolvimento de estratégias diagnósticas, e efetivamente essa é uma realidade que se aplica a algumas dessas infecções e não às outras. Então, o termo negligenciado que eu estou usando, ele se serve, ou ele se aplica muito bem pela falta de recurso diagnóstico e populações vulneráveis no caso das endêmicas, né? Eu vou te dar um exemplo. Não existe um método comercial para o diagnóstico de paracoccidioidomicose. Ninguém desenvolveu um método comercial para isso. Então, você precisa esmolar para algum laboratório de pesquisa, fazer antígeno, para efetivamente ter esse diagnóstico. Então, essa é uma situação. Aí, o outro exemplo que eu usei, negligenciado de forma abusiva, é exatamente o que você está falando. É negligenciado por falta de educação médica e por falta de reconhecimento, porque sim, tem recurso diagnóstico, sim, tem recurso terapêutico disponível, mas essa tecnologia não foi aplicada ao sistema público e privado, ou o médico não é bem treinado e não faz o diagnóstico. Você está correto. Professor Celso, depois a Marina. Arnaldo, muito obrigado pela excelente apresentação, como de hábito. Eu queria te perguntar uma coisinha. Eu sinto um certo paralelismo entre o conhecimento, o avanço do conhecimento entre fungos e vírus, né? A gente, há 20 anos, 30 anos atrás, a gente achava que era coisa que curava sozinho, então não precisava fazer diagnóstico. Aí, de repente, você faz diagnóstico, você vê que não é tão bobinho assim, começa a tratar, tem remédio para isso, né? E a gente está agora numa fase mais de profilaxia. Como é que está essa questão de vacinação para fungo? É uma coisa muito mais complexa, claro, porque é um bicho muito mais complexo do que vírus, mas tem alguma novidade nessa área, Arnaldo? Excelente pergunta, Celso. Então, veja, sim, existem grupos que estão trabalhando antígenos que têm um papel importante para você estabelecer uma imunidade celular vencedora contra alguns agentes, né? Eu diria para você que tem uma série de publicações com vacina para candidíase vaginal, etc., que isso eu não tenho muita expectativa.
Mas em micose endêmica, em paracoccidioide de micose, existe um grupo muito sério que trabalha a GP43, frações da GP43 que estimulam fortemente linfócito T e que podem auxiliar, não na prevenção especificamente, mas, por exemplo, como um auxílio terapêutico. Você tem pacientes que têm uma evolução para um polo pior, e aí você teria uma imunoestimulação como um coadjuvante terapêutico. Agora, você fazer vacina e prevenir um indivíduo que vai ser exposto e não vai precisar fazer mais nada, isso eu acho pouco provável que aconteça. A imunidade humoral tem um papel, mas ela não é tão determinante assim, como acontece com vírus, em várias situações. Então, o que eu acho é que realmente vai ser um coadjuvante para recuperar a imunidade celular. Beleza, obrigado. Imagina, obrigado a você, Celso. A Marina, depois a Érica. Só, Arnaldo, assim, de uma maneira genérica, assim, nós podemos imaginar que a infecção fúngica comunitária ela é uma doença sempre arrastada, quer seja de pele, quer seja pulmonar, quer seja de sistema nervoso central. E a emergência de uma infecção fúngica são pacientes hospitalizados, principalmente em terapia intensiva, e que têm infecção principalmente por cândida e por aspergillus. Dá para resumir assim? Eu acho que você contou uma história boa. Eu acho que, claro que tem algumas exceções a isso, mas o seu resumo pega 80% da situação. Se o pessoal guardar isso, e lembrar do aspergillus no quadro de terapia intensiva e no quadro de transplante ou doença hematológica. Então, a pneumonia aguda no transplantado ou no paciente hematológico, o quadro septo na terapia intensiva, como você falou, e na comunidade são infecções mais arrastadas, pele, pulmão. E cérebro, Medina, meningite linfomonistária crônica, TB, cripto, isto. Doutor Arnaldo, bom dia. Obrigada pela excelente explanação. O senhor falou uma palavra que me marcou muito positivamente, que foi lobby, e o senhor mostrou algumas vezes iniciativas muito bem-sucedidas, principalmente em relação ao diagnóstico mais precoce, né? O senhor colocou que 10%, 12% dos laboratórios estariam capacitados, e a gente pode ver isso de duas maneiras. 90% não está capacitado, mas 10% está altamente capacitado. Pensando nessa palavra que o senhor colocou, lobby, quais são as estratégias atuais para amplificar, através de parcerias, a capacidade de diagnóstico precoce dessas infecções? Obrigado. Então, veja, o que a gente tem feito uma atuação política e uma atuação técnica. A atuação política, esse grupo, esses 8 pesquisadores aí de todos os continentes, através da GAF, se você olhar, existe um grande trabalho aí. Nós temos pelo menos 80 países que fizeram publicações sobre o burden, sobre a carga fúngica de infecção nesses países. E a gente tem utilizado isso para pressionar o setor público e privado para olhar para essas infecções. Então, eu acho que a discussão é a estratégia de você mostrar que o problema existe, né? Estudos de prevalência, metade do que eu produzo na vida é isso, eu fico pegando população suscetível e mostrando prevalência de infecção. A outra estratégia é você fazer, junto com os agentes públicos, estudos de capacitação e prova de princípio. Então, como eu comentei, a gente conseguiu trabalhar com o Ministério da Saúde, que não existe só resistência bacteriana, existe resistência fúngica. Pegamos um financiamento no CDC, e aquilo que ia ser feito só para bactéria, agora vai fazer para cândida. Eu espero mostrar que existe a resistência, porque senão eles vão parar o processo, né? Mas efetivamente a gente está qualificando 15 esse ano, agora a partir de outubro começa a coleta, vai chegar em 40 hospitais sentinela. É a estratégia de você ter hospital sentinela mostrando prova de princípio que botou tecnologia, existe o problema, e que você passa a fazer reconhecimento e impacta na vida do sujeito. Eu diria que são essas duas estratégias que a gente está trabalhando. E claro, o desenvolvimento tecnológico na área. É curioso que o parceiro chinês está investindo em desenvolvimento tecnológico. Então, se você olhar, o parceiro chinês está entrando nessa área, que eu acho que é um bom sinal, e a gente tem uma empresa que chama-se IMI,
que está nos Estados Unidos e também está fazendo bastante investimento. Como cresceu o mercado consumidor, a gente começa a ver agora algumas empresas que estão desenvolvendo tecnologia, a gente tem buscado fazer parceria público-privada com elas. A Érica e depois o Lúcio. Vai. Olá, Érica, acho que você está sem microfone. Então, o Lúcio primeiro, depois a Laila. Vai encerrar. Professor, especificamente sobre a aspergilose e doentes críticos, o senhor mostrou um gráfico muito interessante, uma relação quase que linear entre o índice do antígeno em lavado e o risco de mortalidade em 30 dias. O problema é que, na prática, o que a gente vê mais são aqueles índices mais nebulosos, assim, uma área meio cinzenta, que a gente não sabe se é positivo ou negativo, e a gente fica com dúvida se trata ou não trata. A gente precisaria investir mais em biópsia, ou, eventualmente, até em biópsia guiada por tomografia ou a céu aberto para afirmar diagnósticos, ou você acha que realmente a pesquisa de antígeno é suficiente? Então, eu diria para você o seguinte, o investimento está sendo o inverso. A gente acredita que a broncoscopia, como o índice de galactomanana é um dado quantitativo e você tem estudos validando qual é a quantidade de antígeno que se associa a incremento de mortalidade, existe um credo que qualquer índice de galactomanana acima de 1, você está com um paciente doente por aspergilos, né? Então esse é o que a gente chama de gold standard. E aí o que está sendo feito é a busca por secreção traqueal, né? Do mesmo jeito que você faz com bactérias, você faz secreção traqueal e você quantifica e vê se aquilo pode ser um patógeno ou não naquele quadro respiratório. Porque quando você tem um cara ventilado, é fácil fazer a broncoscopia, mas quando você tem um indivíduo que está com hipóxia, está com método não invasivo de suporte para oxigenação, muitas vezes a broncoscopia desencadeia a ventilação mecânica, né? Então, o que a gente está tentando fazer, Lúcia, é caminhar para um diagnóstico um pouco mais precoce do que a própria broncoscopia. A biópsia de pulmão, ela complica muito. E muitos dos nossos pacientes, não na UTI, mas, por exemplo, a gente tem um universo de pacientes na hematologia que são plaquetopênicos também. Então, sim, em algumas situações a gente faz a biópsia transtorácica, mas a gente está investindo muito mais em entender secreções menos nobres do que o lavado broncoalveolar dirigido por broncoscopia, achar biomarcador sérico, e existe uma empresa que está desenvolvendo, você lembra aquele Helicobacter pylori? Você faz diagnóstico pelo exalado, né? Você respira e acha o H. pylori. O pessoal está fazendo o E-Nose, você analisa a ventilação, o ar expirado pelo doente durante 1 minuto. Você faz como se fosse uma espectrometria de massa e você fala, esse está com fungo, esse está com bactéria, esse está com vírus. Eu acho que, ao meu ver, esse é o futuro da pneumonia, justamente porque você não invade o sujeito, você faz o diagnóstico mais precoce. Eu quero fazer o diagnóstico enquanto o cara está antes da ventilação mecânica, depois fica complicado. Ele morre mais. Laila, mas antes da pergunta da Érica, eu queria que você comentasse o uso das CAR T-cells para tratamento das infecções fúngicas, se isso vai ser uma ferramenta do futuro. CAR T-CAR-T. Isso. Então, Medina, existe, isso é uma coisa interessante, os pacientes que fazem o CAR T-cell, parte deles fazem uma citocinemia tão grande, fazem pancitopenia e podem ser população suscetível à infecção fúngica, quando você usa isso para o câncer. Agora, por outro lado, se você imaginar que você tem uma doença que pode se beneficiar de linfócito ativado, né, você sim pode pegar a população de linfócito, ativar in vitro e devolver para o paciente e fazer tratamento dessas infecções. Então, existem as duas preocupações. Uma, quando você usa o CAR T-cell para câncer,
e as complicações inflamatórias que advêm numa subpopulação que podem levar à pancitopenia, podem levar à alteração da imunidade, como vulnerabilidade, e outra, se utilizar essa estratégia para melhorar a imunidade T de infecções que se beneficiem desse recurso. A última pergunta, Laila. Oi, professor, obrigada pela apresentação, foi uma ótima aula. A minha pergunta, eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira em relação ainda ao diagnóstico. Em pacientes com doença pulmonar invasiva, o diagnóstico principal de tuberculose é infecção fúngica, né, que o senhor explicou. E existem várias evoluções no diagnóstico em relação a PCRs, por exemplo. Não existe nenhum tipo de evolução nesse sentido em relação a PCR, principalmente multiplex, para diagnóstico de infecções fúngicas? Essa é a pergunta. E a segunda é em relação ao tratamento. O tratamento de infecção fúngica normalmente é prolongado, caro e de difícil acesso. É difícil acesso, por exemplo, à anfotericina lipossomal. Como é que está a evolução do tratamento e a disponibilidade de tratamento para essas doenças aqui no Brasil? Obrigada. Excelente pergunta. O PCR, os europeus adoram PCR, e se você visita laboratórios de referência na Europa, todos os laboratórios de microbiologia têm um PCR in-house. Tem uma cozinha ali que ele faz PCR e faz diagnóstico. O Celso depois pode dar confirmar o que eu estou falando. Os americanos detestam PCR in-house porque ele tem validação errática, e eles têm muito receio de processo. Então, o PCR para aspergilos, por exemplo, ele nasce na Europa e não nos Estados Unidos. Ele teve uma pressão enorme para ser aceito como critério definidor de doença e foi aceito só há cerca de 2 anos atrás. Então, o PCR, ele é uma ferramenta interessante. Você tem o conceito do painel sindrômico para você fazer diagnóstico, né? Que eu acho que é uma estratégia interessante. Então, não só fazer o PCR para aspergilos, mas você quer saber qual a doença que está matando o seu paciente, né? Então, você tem efetivamente painéis de exame que vão, através de técnicas de PCR ou outras plataformas, dizer para você se aquilo é uma micobactéria, uma bactéria ou um fungo. Isso é uma coisa que está para acontecer. O acesso a fármaco, o Ministério da Saúde tem um programa de alto custo que só dava a formulação em complexo lipídico de anfotericina. Isso está sendo, por pressão nossa, eles estão abrindo um capítulo outro em que triazólicos de alto custo e quinocandinas devem também aparecer. Então a gente está nessa briga para que o SUS, que tem um cobertor curto, em algumas situações específicas, promova a oferta de ferramentas diagnósticas e terapêuticas, porque você tem toda a razão. São fármacos que custam caro. Obrigado pela oportunidade, Medina. Peraí, e a todos vocês. Arnaldo, espera um pouquinho, vamos anunciar primeiro a apresentação, antes de te agradecer. Nós vamos começar agora, nas próximas 5 semanas, um ciclo de discussão de glomerulonefrites. Uma retomada assim, ao assunto de nefrologia, principalmente considerando que existe algum progresso assim, na investigação de tratamento de glomerulonefrites que ficou bastante tempo estagnado, principalmente concentrado no uso de corticoide ou ciclofosfamida, e agora tem um racional um pouco mais elaborado no tratamento de glomerulonefrites. Nós vamos iniciar um ciclo de 5 semanas e vai começar com o Dr. Luiz Moura. O Luiz Moura, que é professor aqui da disciplina de nefrologia da Unifesp, é patologista aqui da escola, é patologista aqui do Hospital do Rim, desde a fundação do Hospital do Rim, e ele vai falar sobre glomerulonefrites. Ele sempre faz um título que é mais elaborado: Arte e Ofício da Tradução, Arte e Ofício de Tradução da Histologia para a Clínica Nefrológica em glomerulonefrites. Ele vai falar a primeira semana, na semana que vem. Depois nós vamos ter mais 4 apresentações sobre o glomerulonefrites. Então, Arnaldo, eu queria te agradecer muito assim, pela brilhante apresentação, muito esclarecedora, muito didática, assim, mesmo para quem não acompanha o cotidiano das doenças fúngicas. Nós aprendemos bastante mesmo. Eu aprendi muito assim, a forma de lidar, ou entender como é uma questão negligenciada, que foi o tema principal que você definiu na sua aula.
Muito obrigado aí, passar a última palavra para você, todos, obrigado em nome de todos aqui. Agradeço, Medina. Tem sido um prazer trabalhar esse tema com você aí. Você sabe que a gente tem várias linhas de interação aí para entender a história natural da nossa população específica, e agradeço você oferecer esse espaço de discussão para que a gente possa ampliar dúvidas, né, e conceitos em líderes, né, médicos líderes que estão acompanhando aqui essa discussão. Muito obrigado e desculpa não estar presente aí. Um abraço.